Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Olá, parceiro do canal, a paz do Altíssimo Deus para todos. Você que me assiste pela primeira vez, para você que está chegando agora, que a paz do Senhor possa estar no teu lar, no teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Quero começar o vídeo trazendo um versículo da palavra de Deus. Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, à igreja de Colosso, capítulo 3, verso 5, ele diz assim: assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele diz o quê? Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Eu quero pegar duas palavras que tem aqui nesse versículo e trazer o tema para nós, para que a gente possa meditar nesse tema. Casais cristãos dizem não à imoralidade sexual. Querido, a imoralidade sexual tem ou não tem adentrado no meio do povo de Deus? Nós, muitas das vezes, por falta de vigilância, não está apercebido, sorrateiramente o inimigo tem semeado esse tipo de pecado no meio do povo de Deus com sutileza, como está escrito aí na lição da escola bíblica dominical. E Paulo, em várias cartas à igreja primitiva, procurou alertar os servos de Deus sobre o afastamento da imoralidade sexual e buscar a santificação, sobre o afastamento da imoralidade e buscar a santificação. O maior desejo de Paulo era que todos deixassem a imoralidade, a prostituição, o adultério, fosse fiel ao seu cônjuge e buscasse a santificação. Paulo, escrevendo na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas o que é? Prostituição, fornicação, os pecados da imoralidade, nós temos que deixar para trás e seguir em frente em Cristo Jesus, buscando a santificação diariamente, porque esse é o dever do servo de Deus. E quando se fala aqui de prostituição, tais coisas estão no coração do homem pecador, em nossa natureza adâmica e pecaminosa. Lembramos que nós herdamos de nossos pais uma natureza adâmica e pecaminosa. Herdamos de Cristo Jesus, que é o segundo Adão, nós herdamos a natureza divina. Mas essas duas naturezas, elas estão se degradando dentro de nós, uma querendo vencer a outra. E se nós não buscarmos a santificação, a natureza pecaminosa vai vencer a natureza divina. É isso que Paulo está aqui mostrando. Paulo relaciona, então, a imoralidade, a impureza, contaminação moral, as paixões sexuais, paixões pelas quais são imorais, que levam à escravidão do servo de Deus. Leva à escravidão. Quantas pessoas não estão aí continuamente no ato do adultério, né? Praticando o adultério. Ele é um adúltero. Quando nós, por uma vez, erramos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor, cometemos um adultério, ele cometeu um adultério, mas tem pessoas que já cometeu 2, 3 adultérios, então ele se tornou um adúltero. Deus pode perdoar? Pode sim, porque ele perdoou Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não é porque era um homem segundo o coração de Deus que Deus concordou com a prática da injustiça, do adultério que ele praticou e ainda assim matando o esposo da mulher com quem ele adulterou. Deus não concorda. Então nós temos que ter cuidado com a escravidão e as perversões que está acontecendo no meio do povo de Deus. Dentre outras coisas, Paulo cita imoralidade sexual, paixões. Olha o que nós procuramos aqui no grego. A palavra grega porneia, em algumas traduções, é traduzido por adultério. Porém, a palavra, o seu significado mais profundo dela, ele inclui não só a questão do adultério,
como prostituição, sexo entre pessoas não casadas, homossexualismo está também aqui inserido dentro dessa palavra, e bestialidade. Bestialidade, qualquer atividade sexual fora do leito sagrado do matrimônio é pecado contra Deus. Olha o que Deus diz em Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Abençoado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. É uma bênção diante do Senhor quando eu tenho relações com a minha esposa, quando você tem relação com a sua esposa, quando a esposa tem relações sexuais com seu esposo. É uma bênção, foi Deus que nos deu. O sexo é uma bênção de Deus. Mas ele pode se tornar uma maldição? Pode. De que forma? Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultérios ou aos adúlteros, Deus o julgará. E Paulo ainda, ele fala em uma outra carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, Paulo diz assim: ou não sabei que o que se ajunta com a meretriz, prostituta, faz um só corpo com ela. Paulo traz aqui o que está em Gênesis capítulo 2, verso 24. O que é que diz lá? Deus disse o quê? Deus disse assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. A sua mulher depois que contraiu o matrimônio. E ambos se tornarão uma só carne. Aí Paulo diz assim: porque senão disse dois numa só carne. No mesmo versículo, o que ele quer dizer? Se quando eu contraí um matrimônio com minha esposa, eu me tornei uma só carne com ela. Mas se eu me deitar com a prostituta, eu também me torno uma só carne com ela. E olha o que Paulo diz ainda na mesma carta, no capítulo 6, verso 18. Fugir da fornicação. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fugir do adultério, da prostituição, fugir do homossexualismo. Tudo isso está inserido aqui, porque ele diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Os outros pecados que nós cometemos é fora do corpo, falar mal do irmão, né? É fora do corpo. Porém, quando o homem se deita com uma prostituta, com uma outra mulher que nem a dele, ele está cometendo o pecado no corpo. Agora, o que significa fornicação? Na Bíblia se refere à relação sexual ilícita. Ilícita. Pode-se dizer que, num sentido amplo, fornicação é todo tipo de imoralidade sexual em geral. Vivemos em dias, amados e queridos irmãos, que o pecado da imoralidade está cada vez mais presente, mais próximo de nós. E nós precisamos estar vigilantes, apercebido. Tenhamos cuidado em nome de Jesus. Nós precisamos ter temor e tremor diante de Deus. O pecado está comum no meio da igreja porque nós perdemos o temor ao Senhor. Não respeitamos mais o Deus que nós servimos. Nós procuramos mais a santificação, porque nós precisamos em Cristo Jesus buscar a santificação. Paulo diz porque devemos resistir e fugir da imoralidade sexual. Por que ele diz isso? Por que ele diz que nós devemos resistir à imoralidade sexual, fugir da imoralidade sexual? Primeiro, porque quando eu deito com uma outra mulher, fora do meu casamento, eu estou me tornando uma só carne com ela. Segundo, está aqui ainda na mesma carta, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele diz: ou não sabei, preste bem atenção, ou não sabei que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. O que ele quer dizer? Eu não sou dono de mim mesmo. Quem manda em mim é Deus. É o Espírito de Deus que manda em mim, e ele habita em mim. A primeira coisa que eu vou perder quando eu venho me prostituir ou adulterar é a presença de Deus.
A presença de Deus não vai estar mais em mim, porque se eu sou templo e morada do Espírito Santo, o pecado da prostituição, do adultério, me faz com que eu me afaste da presença de Deus. E em todo lugar, irmão, nós estamos vendo a imoralidade. Todo lugar a imoralidade está próxima de nós. Está nos filmes, está nas novelas. Quantas servos de Deus estão diante das novelas e não vão para o culto de ensino? Fico diante da novela assistindo aí muitas novelas, principalmente na Globo, que passa todo tipo de imoralidade, homossexualismo. Passa uma mulher vivendo com 2 homens, ou um homem vivendo com 2 mulheres, mulher tomando o esposo da sua filha. Tudo isso está acontecendo em novelas, em filme, e muitos de nós estamos diante dessas situações aí, esquecendo de buscar a palavra de Deus, de nos santificar e de ir à igreja. Muitos estão deixando de ir à igreja por causa de novela. E isso está acontecendo nos grupos do WhatsApp, em livro. A imoralidade, ela chega dessa forma. A imoralidade entra na vida de um cristão pelo que vê e pelo que ele lê. O que é que você está lendo? O que é que você está vendo? Teus olhos estão limpos diante de Deus? Você está lendo coisas boas, livros bons, para poder estar com a sua mente cheia da palavra de Deus? Nós precisamos ter cuidado, amados e queridos irmãos. A imoralidade sexual enfraquece, em primeiro lugar, a vida espiritual, esvazia-nos por dentro de Deus, tira a nossa força e destrói o nosso relacionamento conjugal e familiar. Destrói tudo, querido. Tudo. Eu falo isso com muito tremor e temor diante da presença do eterno Deus. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo diz assim: tu que diz que está em pé, cuidado para não cair. Tu que diz que está em pé, homem de Deus ou mulher de Deus, cuidado. Se você nunca pecou contra Deus com este ato de infidelidade, te fortalece no Senhor. Não julgue ninguém. Não julgue, pelo amor de Deus, não julgue ninguém. Se você viu, se você já ouviu falar, não teça comentário. Mas se você já ouviu dizer que alguém foi infiel, está dentro da igreja se congregando, mas sendo infiel, ore por esta pessoa e não julgue-a. Porque nós temos uma natureza adâmica e pecaminosa. Dentro de nós estão os desejos carnais, as paixões, concupiscência da carne e dos olhos estão dentro de nós. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Então, a infidelidade conjugal, o adultério, a impureza, ela nos afasta da presença de Deus, ela destrói o relacionamento conjugal quando vem a infidelidade, ela destrói a família, filhos vão para um lado, outro filho fica do lado da mãe, outro fica do lado do pai. Então nós precisamos ter muito cuidado. Aliás, eu tenho no canal algo aqui que fala sobre o assunto. 3 maldições do adultério. As 3 maldições do adultério. Veja aí no canal o que acontece, afastamento de Deus, destruição da família. São coisas horrendas que acontecem quando nós passamos apenas milésimos de segundo, porque o gozo é questão de milésimo de segundo. Pode ter horas e horas ali com aquela pessoa, mas o gozo propriamente dito, o orgasmo, é milésimo. E você perde toda a tua família, perde o teu contato com Deus, tua experiência com Deus. Quantos pastores, obreiros da casa do Senhor, de jornada ministerial têm caído? Nós precisamos, pastores, estar fortalecidos no Senhor, cheio da graça de Deus, buscando a Deus com temor e tremor diante da sua presença, fugindo, olha o que ele diz aqui, fugir da imoralidade sexual é uma recomendação de Paulo para aqueles que desejam ardentemente ter um compromisso com Deus. Que o Deus eterno tenha misericórdia de nós. Eu quero aproveitar um momento e orar, não somente por você, que é parceiro do canal, ou você que está me assistindo pela primeira vez, mas por mim mesmo, por estar tratando desse assunto. Soberano Deus, Criador de todo o universo, Tu és conhecedor que nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, que nos leva a pecar contra Ti.
Mas também, Deus querido, nós herdamos em Cristo Jesus uma natureza divina que nos leva para a santificação e temos um compromisso com o Senhor. Essas duas naturezas estão dentro de nós, lutando, se degradando. A natureza adâmica tentando vencer a natureza divina. Pai, não deixe que a natureza divina que a natureza adâmica venha sobrepor sobre a natureza divina. E que a natureza divina vença pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, abençoa todos os parceiros do canal. Abençoa essa esposa. Guarde, protege ele, livra ele do adultério. Pelo poder do teu santo nome eu te peço e te agradeço. Amém. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.